junto aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e que o Senhor venha nos orientar para que nós possamos fazer a obra de Deus da melhor forma possível. Então, nesse momento, eu quero agradecer a presença de todos os pastores, obreiros, membros aqui das congregações, todos que aqui vieram. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Nesse momento, nós vamos ficar sobre nossos pés e nós vamos ler a palavra do Senhor, para que o nome do Senhor, nosso Deus, seja glorificado. Vamos adorar o nome do nosso Senhor, porque Ele é fiel. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 90, Salmos de número 90, versículo de número 17. E depois nós iremos abrir a Bíblia também em Eclesiastes 5, no versículo de número 6. Aleluia. Salmos de número 90, versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: esteja sobre nós a bondade ou a formosura do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida ou confirma a obra das nossas mãos. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 6. Eclesiastes capítulo 5, versículo 6 diz: não permita que a sua boca faça pecar, e não diga ao mensageiro ou ao anjo de Deus: o meu voto foi um voto de engano, porque irrita a Deus com o que você diz e irrita a Deus com o que você diz e deixá-los destruir o que você realizou. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença, pedimos a Tua graça, as Tuas mãos poderosas. Espírito Santo de Deus, nos garanta a vitória aqui neste lugar, e que as mãos do Senhor estejam aprovando o trabalho que estamos fazendo nessa noite. Como disse o salmista, Senhor, confirma a sua formosura sobre as nossas vidas, consolida ou confirma a obra das tuas mãos. Abençoa nessa noite a cada um que aqui está, e a cada um que nos assiste através da internet. Abençoa cada vida, cada pessoa, e derrama sobre nós a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus. Podeis tomar os vossos lugares. Eu convido a atenção da igreja para cá, porque a palavra que nós lemos aqui nos fala sobre, o salmista vem falar sobre a bondade de Deus e a confirmação das obras que nós estamos realizando. Por que o salmista está preocupado que Deus aprove a obra que ele está realizando? Porque a obra sem a aprovação de Deus, ela jamais irá prosperar. A obra sem o consentimento e autorização do Senhor, ela jamais irá permanecer. Então percebemos aqui a palavra do Senhor dizendo, o salmista falando, e a Bíblia vem dizer também no Eclesiastes 5, que nós não venhamos permitir, que a nossa boca venha nos fazer pecar, porque quando nós não admitimos que erramos, nós estamos sujeitos a sermos destruídos pelo próprio Deus. Ou seja, o Senhor tem poder de edificar, mas o mesmo Deus que edifica também tem poder de mandar cessar e parar tudo. Então é importante o reconhecimento, é importante fazermos a obra de Deus com consciência, porque a obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira.
O Deus que nós servimos é um Deus zeloso. O Deus que nós servimos é um Deus organizado. É um Deus que lá no céu existe patente. Lá no céu existe hierarquia. Lá ninguém entra na frente de ninguém. Lá ninguém chega para conversar aquilo que não foi permitido, ordenado que ele fale, porque cada um no seu devido lugar. Nós cristãos, nós estamos envolvidos na obra de Deus. Ou ela seja aqui dentro da igreja, ou seja em um departamento, no ministério, de uma forma ou outra, nós estamos envolvidos através de um grupo, um projeto, nós estamos realizando uma obra. Todos nós temos uma obra para fazer. Então tira da mente aquilo que as pessoas até dizem assim: o que eu não tenho nada para fazer na igreja. Isso não é verdade. Todos nós fomos chamados para fazer uma obra para o Senhor. Então, ninguém precisa ficar desocupado. A obra é grande, a seara é muito maior. Agora precisa-se de ceifeiros para essa seara. E Deus, nessa noite, está nos falando que aquilo que nós vamos fazer, façamos da melhor forma possível. Por quê? Porque senão o próprio Deus, que não se agradará da obra que está sendo feita de qualquer maneira, Ele mesmo coloca fim. Entendeu? Ele é o Deus que tem poder. E nós precisamos entender isso. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer maneira. Dê o seu melhor. E faça de coração. Porque assim você receberá do Senhor a bênção de Deus. A Bíblia nos declara nesses 2 versículos aqui que a obra que nós fazemos, ela pode ser abençoada ou destruída. Nós vamos ver aqui o salmista pedindo a bênção de Deus, confirma, mas de repente a gente vê que quando nós agimos dizendo que não estamos entendendo, na verdade o que Deus está querendo, nós vamos irritar a Deus com isso. E o que tem de gente dando uma de vista grossa, falando que não entende, que não sabe, que aquilo que é errado, que se fazer aquilo é pecado, que não agrada o Senhor, e permanece, mas a Bíblia diz que isso é Deus. E se irá ao coração do Senhor, o anjo do Senhor é enviado para que a obra seja parada. Nós vamos pegar aqui uma base bíblica também, no livro de Gênesis, no capítulo 11. A Bíblia vai contar a história aqui, fala sobre uma grande obra que estava sendo realizada, a Torre de Babel. A Torre de Babel era um grande projeto. Quando nós falamos da Torre de Babel, nós vamos entender que foram os descendentes de Noé que empleitaram nessa grande obra, ou seja, nessa grande construção. A Bíblia nos mostra que Nimrod era um grande caçador, um homem valente, era um homem temido por todos, mas ele não caçava só animais, ele destruía vidas também. Ele era um homem tão depravado que ele se casou com a sua própria mãe. Então esse homem, ele tinha um nível de pessoa que não presta muito grande. Ele agia de forma que só o sangue de Jesus para ter poder na vida daquele moço. Mas ele organiza ali como líder, ele organiza uma grande obra. E é interessante que na obra que ele estava fazendo, ele tinha organizado tudo. Ele organizou, nele tinha uma liderança definida, com unidade, com propósito, planejamento, conhecimentos técnicos, recursos materiais e iniciativa para o trabalho. Olha como é que esse Nimrod, juntamente com a equipe que ele tinha, trabalhavam organizadamente. Eles tinham um propósito, eles tinham pessoas preparadas para toda a obra que deveria se realizar. Agora, o que nós temos que entender, que se nós olharmos para a grandiosidade daquela obra, até nos serve de exemplo, porque a obra era grandiosa, estava crescendo, porque eles queriam chegar às alturas. Mas a Bíblia vai nos falar que aquela grande obra, ela de maneira nenhuma produziu resultado. Por quê? Se era uma obra que tinha organização, cada um trabalhava no seu lugar, o pedreiro, o servente, o que carregava
a massa, cada um tinha um trabalho e estava exercitando, mas a obra não evoluiu. É o que nós lemos aqui no começo. Por que que aquela obra não produziu o resultado almejado? Primeiro, nós entendemos que aparentemente tudo estava indo o quê? Muito bem. Mas até Deus resolver interromper o trabalho. Estava tudo indo muito bem, mas o grande eu sou, o Deus de Israel, resolveu interromper o trabalho que estava sendo realizado. Mas por que que Deus interrompeu o trabalho? Porque não estava sendo feito da maneira certa. Tem muita gente que está fazendo obras e mais obras de maneira errada, de maneira que não está agradando ao Deus Criador dos céus e da terra. Precisamos, meus queridos e amados irmãos, todos os dias orar a Deus e perguntar para o Senhor se o que estamos fazendo tem a aprovação dEle. Era o que o salmista estava dizendo aqui: Senhor, confirma a obra das minhas mãos, Senhor, não me deixa fazer aquilo que não está certo, Senhor, se não é do teu agrado e se está saindo da direção, faz-me voltar, me ajuda, Senhor. Mas hoje as pessoas querem fazer uma obra de qualquer jeito, chega, põe a mão, aí faz o que não deveria fazer, o que não foi autorizado para fazer, e faz uma obra de qualquer maneira, mas espera aí, a obra está sendo grandiosa, minha obra é grande, olha a aparência dela, ela está muito grandiosa, até que o Senhor resolva vir embargar esta obra, aí algo vai ter que parar. Então nós percebemos por que ocorreu tamanho fracasso, se tudo estava crescendo, se tudo estava evoluindo, porque houve fracasso naquela obra. Primeira coisa, o problema era a motivação com que aquela obra estava sendo feita. Tem muitas pessoas que estão no lugar certo, com uma motivação errada. O que tem de pessoas fazendo a obra de Deus com segundas intenções não são poucas. Só que a obra, ela está crescendo, ela tem uma aparência que vai prosperar, até que o Senhor, o dono de todas as coisas, resolva visitar esta obra. A Bíblia vai dizer que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente ou de qualquer maneira. Queridos e amados irmãos, nesta noite saia daqui mais consciente com a obra que você está fazendo na casa de Deus. Qual tem sido a verdadeira intenção da obra que você está realizando na casa do Senhor? Por que que aquela obra fracassou? Eu vou te mostrar agora. Capítulo 11 de Gênesis, versículo de número 4, a Bíblia vai dizer: eles disseram assim: edifiquemo-nos para nós uma cidade, e tornemo-nos célebre o nosso nome. Edifiquemos aqui uma cidade, de forma que nós vamos nos tornar pessoas conhecidas, e o nosso nome vai ser engrandecido de tal forma, que ninguém vai sair daqui, todos vão ficar por aqui. A obra era grande, mas a motivação da obra era errada, e o que está acontecendo hoje dentro das igrejas é isso: pessoas fazendo a obra de Deus com segundas intenções, pessoas que querem não que o nome do Senhor seja glorificado, mas que Ele seja visto, para que Ele seja visto como uma estrela. Estrela aqui não tem vez, astro aqui não tem vez, porque quem tem a vez aqui é Jesus Cristo, irmão.
Então, segundo o que nós lemos neste versículo, nós podemos dizer agora com certeza que aquela obra não era de Deus. Aquela obra não era? A obra não era de Deus, mas do homem. A obra não era de Deus, a obra era a obra do homem. Embora Babel signifique porta de Deus, ou mesmo que Babilônia, ou mesmo que confusão. Embora nós precisamos entender e hoje, nessa noite, examinar as obras que estamos fazendo. Examine a obra que você está fazendo nessa noite. Para que não você no dia do Senhor seja envergonhado, para que nós no dia do Senhor venhamos ser reprovados por Deus. Meus irmãos, quando nós chegamos na casa de Deus, o que queremos, que mais almejamos, é ser usado por Deus. Quem é que não quer ser usado? Eu quero cantar, e quando eu cantar, Deus batizar com o Espírito Santo, vidas, jogar a enfermidade para fora. Eu quero ministrar, e quando eu ministrar, eu quero que as vidas sejam cheias do Espírito Santo, de forma que as pessoas sejam tão abençoadas, que vidas vão ser curadas, libertas. Eu quero ter o dom da cura, eu quero ter o dom da profecia, e aí a gente já logo busca essas coisas. É natural o homem buscar isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, melhor do que ser usado é ter a aprovação de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz muitas maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Olha como que vai ser duro. Tem muita obra que está acontecendo, tem muita coisa sendo feita, mas está sendo feita para o homem, para o reconhecimento do homem, para a glória do homem. Mas esse tipo de obra, mais cedo ou mais tarde, o dono dela vem para acertar a conta, e quando ele vier, meu querido e amado irmão, aí o negócio fica estreito, a máscara vai cair, o teatro vai ter que encerrar, porque quando a verdade chega, a mentira acaba. Precisamos examinar as nossas obras. Algumas podem ter o nome de Deus, como Babel tinha. Algumas podem levar nas placas o nome de Deus, mas isso não quer dizer que essa obra é de Deus. São meros empreendimentos humanos. Tem muita gente usando a palavra. Tem muita gente ministrando a palavra. Tem pessoas que estudaram, são doutores, são pessoas formadas, são mestres na palavra e estão usando a palavra, estão no lugar certo, mas com a motivação errada. Tem pessoas usando a igreja para se promover. Tem gente usando a obra de Deus para pisar por cima dos outros. A obra de Deus não é isso. A obra de Deus primeiro tem que ter a aprovação de Deus. E quando começares a obra, peça ao Senhor para que você não saia da direção da obra que Deus te colocou. O homem está buscando a própria glória. O que queremos engrandecer com as nossas obras? O que nós queremos engrandecer com as nossas obras? A nós mesmos. Essa é a verdade. Eu sou melhor. Eu faço e ninguém consegue fazer como eu faço. Isso é a pessoa querer se engrandecer. Porque o verdadeiro servo do Senhor é aquele que tem tudo como se não tivesse nada. É aquele que faz tudo, não para o homem ver, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Que tipo de obra nós estamos fazendo? Às vezes queremos trazer glória para nós mesmos, trazer glória ao nosso nome.
A denominação que nós congregamos, queremos que ela seja vista, lembrada, quando na verdade, nós devemos entender que toda honra, toda glória, todo louvor, tem que ser elevado, direcionado e apresentado diante de um Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que Deus nessa noite possa derramar sobre a sua vida o entendimento para que você pense: que tipo de obra eu estou fazendo para o Senhor? Agora veja bem, quando Deus desce até Babel, o que o Senhor faz ali? A Bíblia vai dizer que o Senhor confunde as línguas. Então, agora já não havia mais entre uma equipe organizada, entre aspas, organizada para fazer o que o homem queria. Nós vimos lá no começo que eles tinham um padrão, e a obra estava crescendo. Mas agora o Senhor desce para visitar a obra. Nessa noite o Senhor está dizendo que Ele está descendo para verificar e observar as obras que estão sendo feitas. E a Bíblia vai dizer que então o Senhor coloca confusão entre eles, de forma que eles agora não entendem mais o que o outro está dizendo. Alguém pede o martelo e recebe o tijolo, outro pede uma coisa e recebe outra, e de forma que a Bíblia diz que eles se esparramam pela face da terra. Sabe por quê, queridos e amados irmãos, que Deus interviu naquela obra? Primeiro, porque era algo para a glória do homem, não tinha nada para glorificar o Senhor, e a ordem de Deus para Adão e Eva era que eles crescessem, multiplicassem sobre a face da terra. Eles queriam estabelecer num lugar só, e Deus não quer obra que ela fique fixada num lugar para chamar a atenção dos homens. Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aqueles que não crê serão condenados. Ei, olha o que você está fazendo, põe-te de pé e deixa Deus te usar. Se nós fizermos um paralelo entre o episódio de Babel e o episódio do Pentecostes, nós vamos ver algo interessante aqui, porque entre os dois houve confusão de línguas. A Bíblia vai dizer que o primeiro caso, que era Babel, as pessoas não entendiam, mas em Pentecostes a Bíblia vai dizer que a mensagem de Deus foi compreendida por todos. Olha só, Deus confunde a língua e ninguém entende ninguém, mas lá no Pentecoste fica diferente, as línguas são diferenciadas, mas todos compreendem e entendem o projeto de Deus. Ei, quando Jesus não está no negócio, é uma confusão tremenda, é confusão para ali, é confusão para cá, porque Deus não é Deus de confusão, mas quando Jesus está no negócio, é só vitória. O povo entende e glorifica o nome do Senhor, porque é isso que Deus faz. Que tipo de obra estamos fazendo para o Senhor? A obra que eu estou fazendo é uma obra de confusão, de problema, de dificuldade. É problema em cima de problema, é dificuldade em cima de dificuldade. Ei, esperta, veja qual o verdadeiro sentido dessa obra que você está fazendo. Em Babel iniciaram uma grande obra. Agora aqui, nós vamos ver em Atos capítulo 2, registra o início de uma grande obra também. Mas só que esta obra aqui fala da edificação da igreja. Essa obra está dizendo sobre a edificação da igreja. É o contrário de Babel, que foi planejada pelo homem. Mas aqui não. A obra do Pentecostes foi planejada por quem? Pelo próprio Jesus. Aí é diferente. Quando Jesus tem a aprovação de Jesus Cristo, a obra funciona.
Ainda que as lutas sejam grandes, ainda que as retaliações sejam muitas, a obra tem direção e tem fundamento. Sabe por quê? Quem é o verdadeiro fundamento da igreja é Cristo. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo 16, Jesus está dizendo o seguinte: responderam, Jesus pergunta para eles: o que dizes que eu sou? Aí os discípulos respondem: alguns dizem ser João Batista, outro diz ser Elias, e ainda outros dizem ser Jeremias ou um dos profetas. Jesus vai perguntar: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai responder, Simão Pedro, respondeu-lhe Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A obra do Senhor está embasada, edificada e fortalecida em um Jesus que é o fundamento de todas as coisas. É por isso, igreja do Senhor, que nós precisamos da ajuda de Deus. É por isso que a obra que estamos fazendo, nós precisamos da direção gloriosa do Espírito Santo. Seja louvor, seja trabalhar, seja edificar, seja plantar, seja colher alguma coisa, faça e peça a direção de Deus para que você não se perca na caminhada. Agora, toda obra deve ser acompanhada, verificada, para ver se tudo está certo em todos os seus setores. Ninguém faz uma obra e faz ela de qualquer jeito. Não, faz aí. Ele está observando como que aquela obra está sendo edificada. Então nós vemos aqui, cada um de nós deve verificar se está trabalhando sob a direção do Espírito Santo. Cada um de nós, isso é algo pessoal, igreja. Ah, eu pertenço à igreja. Esquece a igreja agora. E olha para dentro de você e visualiza a obra que você está fazendo. Agora eu gostaria que você agora pensasse, analisasse que tipo de obra estamos fazendo e se o Espírito Santo está na direção dessa obra. Porque nós já vimos aqui que não adianta fazer uma grande obra se não tem a direção e a aprovação de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, embora tenha o nome de Deus, pareça ser de Deus, o Senhor vai vir visitar a obra. E quando o Senhor chegar para visitar essa obra, não tem jeito. É por isso que nós devemos avaliar a nossa própria obra antes que o Senhor venha examiná-la. Nós devemos analisar a nossa obra, porque senão o próprio Deus vai vir examinar para você. Que tipo de obra estamos fazendo? A Bíblia vai nos dizer no livro de 1 Coríntios 3, do versículo 9 a seguir, até o versículo 17, a Bíblia vai dizer que a igreja de Coríntios estava em uma determinada confusão. A igreja estava dividida. A igreja de Coríntios estava na verdadeira apresentação de quem seria melhor do que o outro. Quem é que faz melhor? Quem é que prega melhor? Quem é que é o mais bonito? Quem é que realiza com mais perfeição? Era assim que estava a igreja de Coríntio. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai advertir aquele povo, dizendo, porque ele dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e ele dizia: não, nem Paulo e nem Apolo tem glória alguma, nem o que planta, nem o que rega, porque eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus.
Aí Paulo vai dizer o seguinte: ei, despertai-vos, porque tudo, e o fundamento da igreja se chama Jesus Cristo Nazareno. Tudo tem que ser para Jesus, tudo tem que ser para a glória dele, e se essa obra não está dessa maneira, ela será destruída. É bem certo que a Bíblia vai dizer que aquele que age de engano não permanece na casa de Deus. Pode enganar, pode inventar algumas mentiras, mas logo, logo o próprio Deus se encarrega de fazer e concluir a obra. Então a igreja de Corinto estava construindo obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele compara isso, mas ele vai dizer: todo o material seria testado pelo fogo. As obras que fazemos serão testadas. As obras que você faz, dar um copo de água fria a alguém, ela será testada. Que tipo de obra tem sido a que nós estamos edificando? Se nós fôssemos falar aqui de cada peça, cada tipo de obra, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, nós ficaríamos aqui a noite inteira, porque cada uma delas iria nos dar um respaldo e uma direção para uma ministração aqui. Mas eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, a obra que vai prevalecer é a obra que está sendo feita com amor. É a obra que mesmo cansado, que mesmo fadigado pelo cansaço físico, estamos dizendo: o nome de Jesus deve ser glorificado. As lágrimas estão rolando no meu rosto, o sofrimento e a agonia que eu estou passando é tamanha, mas o nome do meu Deus precisa ser glorificado e exaltado. Porque se a obra não tem a definição certa, não tem a aprovação de Deus, mais cedo ou mais tarde ela vai se desfazer. Se conhece uma obra de Deus, é porque a obra de Deus, ele tem a aprovação e a mão do Senhor sobre ela. Mas como nós podemos descobrir se a obra que estamos fazendo está certa? Como é que eu vou descobrir se a obra que eu estou fazendo está certa mesmo? Olha bem, tem obras que têm continuidade, não é verdade? Mas a obra com continuidade, isso é bom, mas não é suficiente. A obra de a Torre de Babel, ela começou e teve uma continuidade. Aí tem gente que está falando: a obra aí é de Deus, olha, tem tanto tempo, olha que maravilha, que glória de Deus, tem o nome de Deus lá. As pessoas falam no nome de Deus lá. Não, ali eu não me confundo. Sabe o que está faltando na vida de muitas pessoas? Discernimento. A Bíblia vai dizer que se conhece a árvore, é pelo fruto que ela dá. Meus irmãos, não se deixe levar por palavras vãs, sutilezas humanas, malandragens humanas. Pessoas estão usando a inteligência que eles adquiriram para defraudar, para destruir a igreja de Jesus na terra. Então não se deixe enganar. Aquilo que começa errado não tem possibilidade de dar certo. Aquilo que começa com segundas intenções, ela não vai prevalecer em nome de Jesus Cristo. Coloca isso na sua cabeça, no teu coração. Nós vemos que Absalão tomou o coração do povo para si, roubou o coração do povo. Davi sai de Jerusalém fugindo por causa do teu filho. Os homens lhe acompanharam. Quando ele olha, tem um homem chamado Itai, e aquele homem também estava acompanhando ele. Ele para e diz: ei, você não é israelita, você não é judeu, você é um estrangeiro, por que estás aqui? E aquele moço que era servo de Davi, ele disse:
Senhor, eu não te deixarei. Aconteça o que acontecer, eu não te deixarei. Sabe o que Itai tinha percebido? Que o trono que Absalão estava usurpando, tomando do pai, era uma glória passageira. Aquilo não iria durar. Então tem muita gente hoje indo em busca de coisas que são passageiras, coisas que parecem que são bonitas, são belas, mas quando se olha a raiz é podre. Ela não tem fundamento bíblico. Aí os crentes inculcados por causa de amizade estão caminhando a passo largo para o inferno, em nome de Jesus Cristo, meu querido. Ainda que aqui o pastor Roberto que vos pregue nessa noite, anunciar um evangelho que não está na Bíblia, não siga ele, não ande com ele, porque isso não te levará à vida. Ande com pessoas compromissadas com o evangelho e com a palavra de Deus. A nossa satisfação pessoal, ela pode ser positiva, né? Ah, mas eu estou sentindo, é de Deus. Mas também, isso não é suficiente. Ah, mas eu estou sentindo. Irmão, para com isso. Deus mandou ou não mandou? Deus ordenou ou não ordenou? Vamos deixar de brincar de ser crente. Vamos deixar de brincar de ser obreiro. Vamos fazer a obra que nos está proposta para fazer com sinceridade. Vamos fazer com competência, com dignidade. Vamos fazer com lealdade. Vamos procurar dar o nosso melhor, apesar de todas as nossas falhas. Mas nós precisamos fazer o melhor, porque a obra que estamos fazendo é de Deus. E na Bíblia está o projeto determinado por Deus, a planta da construção. Quer ir morar no céu? Siga a Bíblia. Ah, o pastor falou que é homem de Deus e tal, a igreja fulana de tal. Observe se essa igreja, se o que está sendo pregado está na Bíblia. Porque se não tem fundamentos bíblicos, irmão, sai fora. Se não tem fundamentos na palavra de Deus, aqui é o mapa da construção, toda obra inicia aqui. A Bíblia vai dizer que o ladrão, o assassino, o estuprador, o enganador, precisa se converter. A Bíblia vai nos mostrar que o rebelde precisa se converter, precisa voltar aonde caiu, para que possa se levantar. Na nossa cidade, de 2007 para cá, eu lembro que uma vez eu entreguei 50 cartas em 2007, 50 cartas, e alcancei quase todas as igrejas da cidade, 2007, 2009, 70, 80 cartas não deu. Agora se fizermos 300, 400 cartas não dá. Parece que fizeram uma pesquisa, acho que tem quase 600 igrejas aqui. Placa, assembleia, é fulana de tal. A maioria dessas igrejas são rebelião. Pessoas que saíram do ministério em rebeldia. Pessoas que rebeliaram, está lá a placa, está lá o trabalho, está fluindo, mas quando Deus resolver descer para observar a intenção dessa obra, aí o negócio vai ficar apertado. Aí alguém diz assim, é melhor ter igreja do que bar. Não se engane, porque quem está no mundo é do mundo. Agora o que tem de gente dentro de igreja enganando os outros e falando que vai para o céu sem ir, só se for para o céu da boca da onça, porque para o céu que Jesus preparou, só vai entrar lá crente que está embasado na palavra de Deus, tem que estar na palavra. Se a Bíblia diz que rebelião é como um pecado de feitiçaria e rebeliou, não se arrependeu, meu amigo, pode até a obra continuar, mas um dia ela vai ter que parar, e aí será a grande decepção.
Assim como aconteceu em Babel, vai acontecer na terra. Não adianta. Então veja bem, nós precisamos, a Bíblia é o projeto que determina a obra como deve ser feita. Nela nós encontramos todos os parâmetros. Para o serviço do Senhor, devemos sempre examinar o nosso trabalho sobre a luz da palavra de Deus. É por isso, irmão, olhe na palavra. Jesus, como é que está a minha vida? E quando você lê lá na palavra que ele diz assim, todos os mentirosos não entrarão no reino do céu, aí você fala assim, meu Deus, eu estou mentindo. Todos os ladrões não entram no reino do céu, meu Deus, eu estou roubando. Aquele que causa mexerico, aquele que destrói a vida do irmão, não vai entrar no reino do céu. Meu Jesus, me perdoa. Enquadra na palavra, crente. Entra na palavra para que a glória de Deus alcance a sua vida. Vamos fazer o melhor para o Senhor. Vamos dedicar a nossa vida. Porque o objetivo principal de qualquer obra é salvação de almas. A Bíblia diz no livro de 1 de Pedro, alcançando, 1 de Pedro 1,9, alcançando o fim da vossa fé e a salvação da vossa alma. Alcançando o fim da vossa fé. O que Paulo diz? Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Ele tinha convicção que o trabalho que ele desenvolveu foi trabalho feito para a glória de Deus. Agora, que triste será quando a pessoa faz tantas coisas erradas. A pessoa usa as situações para se dar bem. A pessoa pisa por cima das pessoas, a pessoa maltrata a pessoa está dentro da igreja, não fala com ciclano. Tem gente quer pedir carta para sair da igreja, porque não consegue mais ver a cara do irmão. Eu não sei que tipo de crente é esse, e para onde é que ele vai morar, ou para onde é que ele vai, o que ele está pensando. É necessário quebrantamento. A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, perdoa não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, a Bíblia dizendo, por dia, se tem que perdoar, perdoa, se tem que amar, ame, porque senão, não existe céu para você. A salvação das almas é o mais importante, amém? E a Bíblia vai dizer o seguinte, que todas as coisas que existem nessa terra são secundárias, são passageiras. Ainda que seja o dinheiro, por mais importante que ele seja para nossas vidas, mas ele não pode ser prioridade em nossas vidas. Ainda que seja o nosso propósito, que o nosso propósito não venha a ser a fama, ainda que nós venhamos ser reconhecidos, ainda que nós venhamos ser honrados, mas que o nosso propósito não venha a ser a fama, porque quem merece honra, glória, louvor e adoração é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a obra que você está fazendo, um dia, ela vai ser testada, porque o juiz da nossas realizações, no dia do juízo, as nossas realizações serão provadas pelo fogo dos olhos de Deus, porque o fogo dos olhos de Deus consegue ver todas as coisas, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para decidir o que está proposto em cada coração. Aquele cuja obra permanece será recompensado pelo Senhor. Ou seja, se a obra que você está fazendo, se tem aprovação de Deus, você pode ter certeza que você receberá galardão do Senhor. Se a obra que você está fazendo, qual é a tua motivação em estar aqui na igreja? O que você está fazendo, qual é a sua intenção na casa do Senhor? Se é com amor no coração que está sendo feita essa obra, você pode ter certeza que tens, então, a aprovação de Deus e receberá galardão. Agora é algo interessante que a Bíblia não vai dizer que a igreja vai receber galardão. Não é o coletivo, a Bíblia vai dizer que cada pessoa individualmente será
apresentado diante de Deus. Agora entenda uma coisa para que nós possamos finalizar essa palavra. Não adianta você estar no meio de uma multidão, porque o que vale para o Senhor não é a obra que o pastor Irinildo está fazendo, não é a obra que o pastor Alain está fazendo, não é a obra que o pastor Nelson, o pastor Agrimar, a pastora Lourdes está fazendo, é a obra que está sendo feita por cada um de nós. Na minha igreja é uma benção, mas deixa nessa noite eu te explicar uma coisa. Se o Senhor chamar hoje você diante dele, que finalidade tem a obra que você está fazendo aqui? Lá não precisa de mim. Eu vou para lá e eu entro no movimento e a igreja cresce e a igreja está prosperando e eu também faço parte dessa igreja, mas saiba que Deus vai requerer as obras das tuas mãos. Saiba que Deus vai requerer as obras das nossas mãos. Então, nós precisamos entender uma coisa: o que temos contribuído, que tipo de obra estamos fazendo, que finalidade, que intenção nós temos em fazer a obra de Deus. Para que é a obra que eu estou fazendo? Porque toda obra ela se inicia em Cristo e termina em Cristo. Toda obra ela tem que ter a motivação, no final dela tem que ter o desejo e o projeto de edificar vidas e ganhar almas para o reino de Deus. Para encerrar, a Bíblia vai dizer que ninguém é salvo por obras, mas nós sabemos que a verdadeira fé ela é apresentada por causa das obras. Ninguém é salvo por merecimento. Nós somos salvos através da fé. Através da fé que nós temos. Então, meus queridos e amados irmãos, se ainda nós estamos aqui neste mundo, é para que nós venhamos trabalhar para o reino de Deus. Se o Senhor permitiu você estar aqui nessa noite, o Senhor está dizendo: olha, eu te permitir estar aqui para você trabalhar na minha obra. Você está aqui para fazer aquilo que só você pode fazer pela minha obra. Agora, em nome de Jesus, se é para mover um palito, faça com amor. Se é para contribuir, contribua com amor. Se é para limpar o chão da igreja, faça com amor. Se é para ir evangelizar, faça com amor. Se é para sair da casa e vir ao culto como vieram nessa noite, faça isso com alegria no teu coração, porque assim você vai acumular naquele dia galardões, mais galardões de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Fica de pé, igreja do Senhor. A nossa vida precisa ser dedicada àquele que, em nosso favor, entregou a sua própria vida. Dedique a sua vida a Jesus. Dedique a sua vida ao único soberano que está acima de todas as coisas. Existem vários deuses, mas o Deus que salva, o Deus que liberta, é um só. É o Deus que você prega, então faça o melhor para esse Deus, que o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. As obras que iniciaram lá atrás, igreja ou Babel? Que obras nós estamos fazendo? É igreja ou Babel? Se é Babel, volte a fazer o que Cristo quer. É momento de refletir e voltar no caminho para começar de novo. Pastor, eu estou todo errado. Então volta, reconcilia e começa daqui para frente. Não, essa obra tem aprovação. Você já viu se ela tem aprovação de Deus? Esse pensamento, isso que foi criado na mente tem aprovação de Deus? Isso que eu acho que é de Deus, não funciona. Não, o Senhor permitiu eu fazer. Eu estou fazendo porque eu tenho a aprovação de Deus. Aí você pode ter certeza que, embora aparentemente as obras que crescem mais hoje são obras que são feitas de qualquer maneira, porque a porta larga
e o caminho espaçoso, todos querem entrar por ela. As obras que estão sofrendo ainda na terra, e muita da gente até julga e diz, essa obra não cresce, já era para estar muito maior. Sabe por quê? É porque aonde se prega a verdade, são poucos que querem estar no lugar onde é a verdade. Porque a verdade vai de encontro à ferida das pessoas. A verdade, ela sacode o coração do ser humano. E se ele não for crente de verdade, ele não suporta ouvir a mensagem. A Bíblia diz que nos últimos dias iriam acontecer comichões nos ouvidos das pessoas e não suportarem ouvir a palavra de Deus. Você que nos assiste pela internet, eu quero te dizer, é momento de consertar a vida, é momento de colocar a vida no altar, porque o rei, o dono da seara está voltando. Te prepara para encontrar com Deus. Larga essa vida dupla, larga esse pensamento que não provém do Senhor, larga as inimizades, larga de fazer o que não é certo, muda o seu comportamento, e você vai ver a glória de Deus alcançar a tua casa. Oremos ao Senhor. Deus eterno e glorioso Pai, aqui estamos diante da tua face, na tua presença mais uma vez, para agradecer o Senhor pela tão grande obra que o Senhor tem nos permitido fazer, ainda que seja pequena aos olhos do homem, mas nós temos convicção que esta obra é do Senhor, e o Senhor, meu Deus, não nos deixa só, assim como falou Moisés, se a tua presença não estiver comigo, eu não arredo o pé. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero nem estar na frente dessa obra. Se não tiver a aprovação do Senhor, eu não quero ficar nem mais um dia nela. Mas se o Senhor tem aprovado essa obra, Senhor, me ajuda, nos dá direção, nos dá graça, nos dá revestimento, nos dá capacidade. Abra dos bons tesouros e começa, Senhor,